Ora então, bom dia. Vamos mais uma lição da nossa escola bíblica. Nós temos estado a estudar o livro de Números, o quarto livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. E nós hoje vamos para o capítulo 22 de Números. E nós hoje vamos estudar em especial uma história que, quando é contada na escola dominical às crianças, causa normalmente um grande impacto, porque tem um pormenor muito interessante, um animal que fala. Estamos a falar da história de Balaão e, mais precisamente, da burra, da jumenta de Balaão, que teve aqui um papel crucial em toda esta história. Mas antes de começarmos, vamos pedir a Deus que oriente o nosso estudo, vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria para perceber aquilo que Ele nos quer ensinar hoje. Vamos orar? Senhor Deus, neste momento nós colocamos tudo nas Tuas mãos. Te agradecemos por esta possibilidade de estarmos juntos, te agradecemos por esta possibilidade de estudarmos a Tua Palavra e queremos-te pedir, ó Deus, que Tu possas ajudar-nos a entender aquilo que é verdadeiramente importante e que nos dês a humildade para ser ensinados e que nos dês a sabedoria para colocar em prática. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, como nós dizíamos, nós vamos estudar hoje a história de Balaão, mas antes de estudarmos a história de Balaão, convém sabermos quem era Balaão. Balaão era uma pessoa que se dedicava às artes mágicas. Ele aparece-nos em vários trechos da Bíblia, no Velho Testamento e algumas referências no Novo Testamento, mas diz-nos que ele vivia ali na zona de Moabe, na zona de Petor, no sul daquilo que é hoje o território de Israel, e também seria a primeira parte daquilo que seria a conquista, através, como sabemos, desde que Israel saiu do Egito e entraria na Terra Prometida pelo sul da Terra Prometida, e, portanto, estas zonas seriam as zonas que seriam as primeiras zonas a ser conquistadas. E era lá que este homem, Balaão, vivia. Ele era um adivinho, ele dedicava-se a abençoar ou a amaldiçoar pessoas por dinheiro. Ou seja, ele vendia os seus serviços de abençoador ou amaldiçoador. E diz-nos que o rei de Moabe, diz-nos o texto, que o rei de Moabe contratou os serviços de Balaão. Balaão, a troco de dinheiro, aceitou o pedido do rei de Moabe, o rei Balaque, que estava com muito medo do povo de Israel. Nós sabemos que o povo de Israel era bastante numeroso até que muitas das tribos que estavam lá naquela região, e era o caso da tribo de Moab, era o caso do povo moabita. E então o rei Balaque achou que não teria grandes hipóteses de lutar contra Israel e por isso contratou os serviços de Balaão para amaldiçoar o povo de Israel e assim não ter que se preocupar com o povo de Israel. Então, se olharmos para o capítulo 22 de Números, nós vimos que desde o versículo 1 até ao versículo 14, nós vimos os emissários que Balaque enviou a Balaão. A partir do versículo 15, nós vimos, até ao versículo 21, nós vimos a segunda mensagem de Balaque a Balaão, a tentar novamente convencê-lo a trabalhar para ele, amaldiçoando o povo de Israel. Do versículo 22 até ao 35, que é o texto que nós vamos estudar hoje, temos o episódio da jumenta de Balaão, e do 36 ao 41 nós temos então o episódio em que finalmente Balaque recebe Balaão, tinha vindo da sua terra com um propósito muito específico. Só para contextualizarmos o episódio que nós vamos estudar hoje, Israel estava a caminho da Terra Prometida e acampou nas campinas ou nas planícies de Moabe, muito perto do Rio Jordão, muito perto de Jericó, da cidade de Jericó, que era uma cidade fortemente fortificada, uma cidade que nós conhecemos, a história da conquista de Jericó, é uma cidade que era considerada quase inconquistável. Tais eram os muros e tal era a qualidade da construção dos muros que cercavam a cidade de Jericó.
E então o rei Balac, o rei Moab, ficou com muito medo ao ver o povo de Israel. Diz-nos o texto que ele considerou que aquele povo era como uma nuvem de gafanhotos, que era tão grande e que era impossível parar. E então ele enviou mensageiros a Petor, que seria na Mesopotâmia, terra dos caldeus, mais ou menos de onde teria vindo também, da mesma zona onde teria vindo Abraão, e enviou a Petor, várias centenas de quilómetros de distância, e enviou emissários com um objetivo muito específico: convencer Balaão, o adivinho, o mago, a vir trabalhar para ele, para o ajudar a lidar com o povo de Israel. Depois nós vimos também que no início, quando Balaão recebeu o convite, Balaão no início teve uma atitude muito correta. Balaão só lhes disse aos emissários de Balac, só lhes disse que ia verificar com o Deus de Israel se poderia fazer aquele trabalho. Deus respondeu a Balaão e disse que ele não poderia ir, não deveria fazer aquele trabalho, e ele obedientemente mandou os emissários embora. Porém, o rei de Moab continuou a enviar mais emissários, a enviar mais príncipes, mais importantes e mais poderosos do que os primeiros, e quando eles chegaram a Balaão, eles prometeram-lhe tamanha riqueza, tamanha fortuna, que ele ficou com o coração dividido. Um homem de coração justo e de coração reto, um homem de caráter, teria dito: não, eu já vos respondi a primeira vez, a minha resposta é a mesma. Mas Balaão não fez isso. O que é que ele fez? Balaão, em vez disso, disse que ia verificar com Deus novamente se podia ou não fazer aquele de serviço. Isso é interessante, porque Balaão já tinha a resposta. Deus já lhe tinha respondido. Parece que Balaão pensava que se perguntasse mais vezes, Deus iria mudar de opinião. Por um lado, Balaão queria muito ir com os emissários de Balac. Queria muito aceitar aquele serviço, porque o pagamento era extraordinário. Mas, por outro lado, ele não queria desobedecer ao Deus que ele sabia que era o Deus de Israel, do povo de Israel. Então, Deus acabou por dizer a Balaão que se os homens viessem chamá-lo uma terceira vez, se viessem a terceira vez, então podia ir com eles. Mas a verdade é que na manhã seguinte nós encontramos Balaão já com a mala feita, com a sua jumenta preparada para a viagem. Ele não estava à espera que os homens viessem. Ele estava preparado para ir. Portanto, ele tomou a sua decisão, independentemente das regras que Deus lhe pôs e independentemente daquilo que Deus lhe disse. E foi por isso que aconteceu aquilo que nós conhecemos como o episódio da burra ou da jumenta de Balaão. Então, nós hoje vamos começar desde o versículo 22 até ao 35, Números 22, desde o versículo 22 até ao 35, e vamos dividir este texto em 3 partes para podermos perceber melhor o texto. Então, na primeira parte, nós vamos começar no versículo 22 até ao versículo 27. Na segunda parte, vamos começar do 28 e vamos até ao 30. E na terceira parte, nós vamos começar no versículo 31 e vamos até ao versículo 35. Depois de estudarmos o texto, vamos fazer uma aplicação pessoal e vamos ver como é que aquilo que lemos e aquilo que aprendemos pode ser útil para nós nas nossas vidas e como é que, aliás, o que é que Deus nos quer ensinar para as nossas vidas hoje, século XXI, com a história de Balaão. Então, vamos ler o primeiro texto. E o primeiro texto, como dissemos, vai desde o versículo 22 até ao versículo 27. E diz assim o texto bíblico. Como sabem, estamos a utilizar a Bíblia, a tradução da Bíblia para Todos, uma edição da Bíblia que está traduzida em português corrente, português que nós usamos hoje. E diz assim, desde o versículo 22 até ao versículo 27. Mas Deus tinha ficado irado com a ida de Balaão, e o anjo do Senhor colocou-se no meio do caminho, fazendo frente a Balaão. Balaão ia montado na burra e levava consigo os seus 2 criados. Quando a burra viu o anjo do Senhor no meio do caminho, de espada desembainhada na mão, saiu do caminho e meteu-se pelos campos fora. Balaão batia na burra para a obrigar a voltar ao caminho. Mais adiante, o anjo do Senhor foi colocar-se de novo no caminho estreito
que passava entre duas vinhas, entre os muros de duas vinhas. Ao ver o anjo do Senhor, a burra apertou-se contra o muro e entalou a perna de Balaão contra o muro. E Balaão bateu-lhe ainda mais. Mais uma vez o anjo do Senhor foi colocar-se à sua frente, numa passagem estreita, onde não havia possibilidade de desvio, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a burra viu o anjo do Senhor, deitou-se no chão, estando Balaão em cima dela. Balaão ficou enfurecido e desatou a dar pancada na burra. Realmente é um episódio extraordinário. Mas há algumas perguntas que nós temos que fazer ao texto para conseguirmos perceber o que é que ele nos ensina, o que é que ele tem de importante para nós. Então, uma das perguntas que nós temos que fazer ao texto é: se Deus tinha dito a Balaão para ir, porque é que agora diz-nos, nós vimos isso no versículo 20, porque é que agora, a partir do versículo 22, nós vimos que Deus estava irado com Balaão? Por causa do versículo 21. Deus disse a Balaão para ir apenas se os homens viessem chamá-lo a terceira vez. Antes que os homens viessem, ele já estava preparado para ir. Antes que os limites de Deus se cumprissem, Balaão já tinha decidido o que fazer. Parece que, independentemente daquilo que acontecesse, Balaão já tinha decidido o que fazer. Ele não ia perder aquela fortuna, ele não ia perder aquele pagamento. Quando nós lemos no versículo 23 que nos fala do anjo do Senhor, está-se a referir diretamente a um emissário de Deus, a uma intervenção direta de Deus naquele local, naquela altura, na vida daquele homem. Intervenção direta de Deus na vida e na história de Balaão. O versículo 23 também nos diz qualquer coisa sobre a maneira como o anjo se apresenta. Diz-nos que o anjo se apresenta a bloquear o caminho por 3 vezes e com uma espada na mão, mas não era uma espada que estivesse embainhada ou que estivesse em posição de descanso. Estava desembainhada, pronta para ser usada. A espada só é desembainhada quando é para ser usada. Quando é para ser carregada, ela está embainhada para não causar danos, para não causar cortes, para não causar ferimentos. Se a espada está desembainhada, é porque é para ser usada. E o versículo 23 diz-nos também, ou explica-nos qual era a intenção do anjo com a espada desembainhada. Se nós olharmos para trás e virmos o quão rigoroso Deus foi nos capítulos anteriores, quão rigoroso Deus foi com o povo de Israel, nós podemos perguntar, então, se Deus foi tão rigoroso com o seu povo amado, com o seu povo escolhido, não seria também rigoroso agora com um homem que nem sequer era do seu povo? Perante a jumenta de Balaão, perante o anjo, aliás, a jumenta desvia-se, primeiro para um caminho, depois encostando-se a um muro e de repente já não tem mais por onde se desviar, deita-se. E Balaão, todas as vezes, ele bate e bate e bate no animal. É interessante vermos que Balaão bateu no animal porque ele estava a desobedecer. Na mente de Balaão, a ideia que ele estava a ter era, ou o pensamento dele era: eu dei-lhe uma ordem, ela está a desobedecer, vai ser castigada até obedecer novamente. Vai ser castigada, vai apanhar pancada para poder, então, decidir ou escolher obedecer às ordens que tem. É interessante ver que Balaão está a condenar a jumenta pela sua desobediência e não se percebe que ele próprio está a ser desobediente. Ele não percebe que ele próprio está também a precisar de um castigo porque ele também escolheu desobedecer. E é interessante ver que ele é tão severo com aquele animal, mas com ele não é nada severo. Por 2 vezes o anjo apareceu à frente da burra e ela desviou-se. À terceira vez ela não tem por onde se desviar e deita-se e ele castiga. Será que se Balaão estivesse a julgar o seu comportamento, o seu próprio comportamento, ele seria tão rigoroso como foi com o comportamento do animal? Para já, nós já conseguimos aprender 2 coisas com Balaão. A primeira coisa é que o rigor com que nós julgamos é o rigor com que vamos ser julgados. Ele apressou-se a julgar o comportamento do animal,
mas não se preocupou em julgar o seu próprio comportamento. Jesus falou sobre isso. Nós somos muito rápidos e rigorosos a olhar para o erro e para o pecado dos outros, mas esquecemos-nos do nosso erro e do nosso pecado. Jesus disse: não julguem a ninguém e assim Deus não vos julgará. É que Deus há de julgar-vos do mesmo modo que julgarem os outros, usando a mesma medida que usarem para os outros. Porque reparas tu no cisco que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está à frente dos teus olhos? Como te atreves a dizer-lhe: deixa-me cá tirar-te isto da vista, quando tens uma trave nos teus olhos? Fingido. Tira primeiro a trave dos teus olhos e depois já vês melhor para tirar o cisco que está na vista do teu semelhante. Ou seja, é um erro nós querermos olhar para a vida dos outros e estar a julgar e estar a comentar e a ferir a vida dos outros quando nós temos muito mais pecado e muito mais erro na nossa vida. Seja diferente, seja semelhante, nós somos tentados muitas vezes a julgar os outros apenas porque eles pecam de maneira diferente de nós. Isso é errado. A segunda coisa que nós já aprendemos com Balaão é que há limites que Deus impõe. Nós podemos escolher fazer como Balaão, contornar os limites ou ignorar os limites. O rei Salomão escreveu no livro de Provérbios, em Provérbios 14:12, há caminhos que ao homem parecem retos, mas que no fim conduzem à morte. Os limites que Deus estabelece não são para nos limitar ou para nos aprisionar. Os limites que Deus estabelece são para nos proteger. Só que às vezes a nós parece-nos que os limites são tão castradores e que nós achamos que há outro caminho que parece melhor. Como dizia o rei Salomão, há caminhos que parecem retos. Mas fora dos limites de Deus, todos os caminhos vão dar à morte. Já Salomão sabia isso. Nós é que nos esquecemos. Por isso, as duas coisas que aprendemos com Salomão, com Balaão, não julgar os outros porque eles pecam diferente de nós e sujeitar-nos aos limites que Deus impõe. Vamos ao ponto 2? Então, no ponto 2 nós vamos ler desde o versículo 28 até ao 30. E diz assim: mas o Senhor fez com que a burra de Balaão falasse e dissesse a Balaão: que mal te fiz eu para me bateres assim 3 vezes seguidas? E Balaão replicou-lhe: porque estás a fazer pouco de mim? Se tivesse à mão um punhal, matava-te agora mesmo. Mas a burra respondeu a Balaão: eu sou a tua burra que tu tens montado desde sempre, até hoje. Alguma vez eu tive o mau hábito de me comportar assim para contigo? E Balaão respondeu: não. Então, este é o momento em que, se as coisas já estavam estranhas, ficam ainda mais estranhas. Depois da jumenta se deitar e apanhar novamente pancada de Balaão, acontece o inesperado. Do meio do nada, diz-nos o texto que Deus abriu a boca da jumenta e ela começou a falar com Balaão e fez-lhe 2 perguntas. Que mal te fiz eu para me bateres assim? E alguma vez me comportei dessa maneira que tu me dás a acusar? É extraordinário o facto da burra estar a falar. É digno de toda a nota. No entanto, tão extraordinário como o facto da burra falar é o facto de Balaão não achar isso estranho e lhe responder. Qualquer outra pessoa fugiria. Qualquer outra pessoa ficaria tomada de medo, tomada de pânico e acharia aquilo tão estranho que tentaria, se calhar, fugir dali a 7 pés. No entanto, Balaão achou aquilo normal. E respondeu e conversou. Conversou com a jumenta como se estivesse a conversar com um dos seus criados. Há aqui mais 2 coisas que nós podemos aprender com Balaão e com este episódio. Primeiro é que Deus faz toda a diferença. A jumenta falou não porque tivesse um aparelho vocal diferente dos outros burros, não porque tivesse inteligência superior aos outros animais da sua espécie, mas a jumenta falou porque Deus a capacitou para isso.
Deus é que fez toda a diferença. E quando nós, como seres humanos, somos tocados por Deus e colocamos as nossas capacidades e os nossos dons nas mãos de Deus, os resultados podem ser extraordinários. Não por nossa causa, não por aquilo que nós somos capazes de fazer ou por aquilo que nós sabemos, mas por causa daquilo que Deus faz em nós. E então, por causa daquilo que Deus faz em nós, aquilo que Deus pode fazer através de nós não tem limites. Porque está tudo nas mãos de Deus. Alguma vez pensava Balaão que a sua burra podia falar com ele? Alguma vez os criados que seguiam Balaão achavam que iam ouvir uma burra a falar com um homem e o homem a responder? Foi isso que aconteceu. Porque Deus interveio. A segunda coisa que é extraordinária é a maneira como Balaão reage a esta questão toda. Ele estava tão envolvido com coisas esquisitas, com o misticismo, com o ocultismo, que quando um animal começou a falar com ele não achou estranho e ele falou normalmente e respondeu e conversou com o animal. Porque para ele aquilo seria talvez mais uma manifestação do oculto que ele estava tão habituado a controlar e que ele estava tão habituado a envolver-se, com o qual ele estava tão habituado a envolver-se. Isto vai-nos lembrar aquela experiência da rã, em que nós colocamos a rã dentro, uma rã viva, dentro de água quente. O que é que acontece quando a gente coloca a rã dentro de água quente? A rã ou qualquer outro animal? A rã utilizaria as suas pernas para fugir e para saltar. Mas se nós pusermos a rã dentro de uma água com a temperatura em que ela está habituada e subirmos 1 grau de cada vez, quando subimos 1 grau a temperatura, a rã se calhar vai mexer-se um bocadinho, mas vai se habituar e depois vai se acostumar e vai se manter ali. E nós, se subirmos mais 1 grau a temperatura, a rã vai outra vez agitar-se um pouco no início, mas acaba por se habituar. E nós vamos subindo a temperatura 1 grau, e mais 1 grau, e mais 1 grau, e mais 1 grau. E quando a água já estiver demasiado quente para a rã estar ali dentro, já é tarde demais. A rã teve todas as oportunidades para saltar dali para fora, mas ela foi se acostumando. E quando a temperatura já era demasiado alta para ela sobreviver, ela já não podia sair porque já tinha morrido cozida. Acontece o mesmo connosco em relação ao pecado. A estratégia do nosso inimigo é precisamente ir-nos acostumando a pequenas doses daquilo que Deus condena. Pequenas exposições ao pecado. Hoje neste filme, amanhã naquela conversa, depois no outro dia naquele livro, depois mais um bocadinho na televisão, depois mais um bocadinho na rádio, mais um bocadinho no filme, mais um bocadinho a ver, mais um bocadinho no relacionamento. E de repente, aquilo que Deus condena e que nos deveria fazer sair logo e afastar-nos logo da situação, nós já estamos tão habituados que para nós já não estranhamos, já não é estranho, já é normal. E o que é estranho é que aquilo que nós estamos habituados ser aquilo que Deus condena. Então nós acabamos por viver uma vida em que nós estamos conformados com aquilo que Deus condena. E o apóstolo Paulo frisa muito bem, na sua carta aos Romanos, ele frisa muito bem esta questão das consequências de nós estarmos a viver e deixarmos que o pecado é normal. No capítulo 6, no versículo 23, o apóstolo Paulo descreveu: com efeito, o pecado paga-se com a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o pecado é sempre pecado, tal como o veneno é sempre veneno. Nós não podemos ir tomando pequenas doses de veneno a pensar que um dia eu vou ser imune a este veneno. Se nós continuarmos a tomar pequenas doses de veneno, um dia essas doses todas acumuladas vão acabar por matar-nos.
com o pecado é exatamente a mesma coisa. Pecado é pecado. Veneno é veneno. Vamos ao ponto 3. Versículos 31 até 35. Diz assim o texto. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele pôde ver o anjo do Senhor de pé no meio do caminho, com a espada desembainhada em mão. E então ele inclinou-se com o rosto em terra em adoração. E o anjo do Senhor disse-lhe, por que é que bateste já 3 vezes seguidas na tua burra? É que eu é que me pus à tua frente para te impedir de ires por um caminho que era contrário a mim. A burra viu-me e por 3 vezes se desviou de mim. Se ela não se tivesse afastado, eu já te teria matado, deixando-a viva a ela. Balaão respondeu ao anjo, pequei, mas foi por não saber que tu estavas à frente do meu caminho. Se achas mal esta minha viagem, eu estou pronto para voltar para casa. E o anjo do Senhor respondeu-lhe, vai com esses homens, mas não podes dizer senão aquilo que eu te comunicar. Balaão continuou a viagem com os emissários de Balaque. Então, depois de abrir a boca da jumenta, Deus abriu os olhos de Balaão. E quando Deus abriu os olhos de Balaão, ele pôde finalmente ver o porquê da jumenta estar a comportar daquela maneira. Diz-nos o texto anterior, que nós lemos nos capítulos anteriores, que ele era considerado um dos melhores magos, um dos melhores adivinhos daquela zona e daquela altura. Se ele fosse assim tão bom, ele teria percebido o porquê daquele comportamento do seu animal. Mas a verdade é que ele era uma fraude. E por isso é que ele não percebeu o que estava a acontecer. Aqui também neste texto há 2 coisas que nós podemos aprender com Balaão. A primeira coisa que nós podemos aprender com Balaão está na maneira como o anjo se apresentou à frente de Balaão. E naquilo que o anjo lhe diz a Balaão. Ele estava com a espada desembainhada para o matar. E se a burra não se tivesse desfiado, ele já o teria morto. Porquê? Por causa da desobediência de Balaão. Deus não olha de ânimo leve para o pecado. E nós também não podemos olhar de ânimo leve para o pecado. Especialmente o pecado que está nas nossas próprias vidas. Balaão foi muito rígido com a sua burra e achou que ela tinha que ser castigada. Não olhou de ânimo leve para o pecado de desobediência da burra, mas olhou de ânimo leve para o pecado da sua própria desobediência. E a pergunta que nós podemos fazer aqui, faz todo o sentido, é: será que eu estou a olhar de ânimo leve para o pecado na minha própria vida? Será que tu estás a olhar de ânimo leve para o pecado na tua vida? Deus não olha de ânimo leve para o pecado. Nem para o pecado da tua vida, nem para o pecado da minha vida, nem para o pecado da vida de Balaão. Já lemos Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Não há dúvidas. A segunda coisa que nós aprendemos com Balaão é que Deus é o Criador e sustentador e Senhor de toda a criação. Mesmo daqueles que não acreditam nele, ou mesmo daqueles que se opõem a ele. A vontade de Deus era usar um homem pagão e um rei pagão para abençoar o povo de Israel. Deus usou Balaão, tal como usou Saul, tal como usou Nabucodonosor, tal como usou Judas. É interessante vermos o caso de Nabucodonosor. Em Daniel 3, desde os versículos 26 até ao 29, nós lemos assim: quando os amigos de Daniel foram enviados, quando eles recusaram adorar a estátua de Nabucodonosor, a estátua de ouro, e mesmo perante a ameaça de serem enviados para a fornalha, eles recusaram-se e mantiveram e disseram que nós não adoraremos nada, não nos ajoelharemos perante nada a não ser o Deus de Israel. E Nabucodonosor ordenou então que eles fossem lançados na fornalha. E foram lançados na fornalha, mas o anjo do Senhor os acompanhou e nenhum mal lhes aconteceu. Quando eles saíram da fornalha, Nabucodonosor, diz-nos o texto, aproximou-se da entrada da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque, Abdenego,
servos do Deus Altíssimo, venham cá para fora. E assim eles saíram. Sátrapas, chefes, governadores e outros oficiais do rei aproximaram-se dos 3 homens para verificar se não estavam queimados. O seu cabelo não estava chamuscado, a roupa não tinha ardido e nem sequer cheiravam a fumo. Então o rei exclamou: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ele, o Deus, enviou o seu anjo para socorrer estes homens que o servem e nele confiam. Desobedeceram às minhas ordens e preferiram arriscar a sua vida a inclinar-se para adorar outros deuses além do seu. Por isso, e aqui Deus a utilizar Nabucodonosor, e Nabucodonosor a ser um servo nas mãos de Deus, um instrumento nas mãos de Deus, por isso ordeno que quem falar sem respeito pelo Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja quem for e venha de onde vier, sem distinção de raça ou língua, seja feito em pecados e a sua casa completamente destruída, pois não há outro Deus que possa livrar alguém como este. Deus estava a usar Balaão. Balaão estava a ser convidado pelo rei de Moabe, que queria destruir o povo de Israel, e Balaão estava a ser um instrumento do rei de Moabe para destruir o povo de Israel. Só que nem o rei Balaque de Moabe, nem Balaão sabiam é que eles estavam a ser instrumentos nas mãos de Deus para abençoar o povo de Israel. O salmista diz-nos que toda a criação louva ao Senhor. Isso inclui também aqueles que rejeitam o próprio Deus. Então, destas três partes que nós estudamos, o texto, nós aprendemos 2 lições em cada uma das partes. A primeira lição foi que nós não devemos julgar os outros apenas porque os outros pecam de maneira diferente da nossa. A segunda lição diz-nos que nós devemos sujeitar-nos aos limites que Deus nos impõe. A terceira coisa que nós aprendemos, a terceira lição, é que, usados por Deus, nós podemos ir muito além das nossas capacidades e muito além das nossas expectativas por causa da intervenção de Deus, dentro do plano de Deus e de acordo com a vontade de Deus. A quarta coisa que nós aprendemos é que pecado é pecado. Sempre. Tal como veneno é veneno. A quinta coisa que nós aprendemos é que Deus não olha de ânimo leve para o pecado. E nós também não devemos olhar. E a sexta coisa que nós queremos aprender hoje é que toda a criação glorifica a Deus. Mesmo aqueles que escolhem rejeitá-lo. Então, temos aqui 6 lições. E durante o estudo desta lição e a preparação deste momento, eu pensava e orava o que é que será mais importante. São 6 lições muito importantes. Qual delas será a mais importante? E eu acho que o mais importante, e agora chegamos à parte do desafio e da aplicação pessoal, o mais importante não é nenhuma destas lições. Tudo isto é interessante e tudo isto tem a sua importância, mas o que é mais importante é o que está a acontecer com Israel. Israel vem desde da terra do Egito, fez a peregrinação pelo fundo, pelo sul da península do Sinai, chegou a Bades Carneia. Em Bades Carneia não quiseram entrar na Terra Prometida, tiveram medo. Ficaram 40 anos a andar ali. Após esses 40 anos, voltaram a chegar a Cades Barneia e tiveram outra vez problemas por causa da rebelião e do seu coração duro. Também aqui, em Cades Barneia, na segunda vez, foi quando Deus castigou Araão e Deus castigou Moisés e não permitiu que eles entrassem na Terra Prometida. E foi a seguir a isso que o povo continuou a peregrinar em direção a Jericó. E agora parou em Moabe. E tudo o que nós estivemos a ler hoje passa-se nas costas do povo de Israel. O povo de Israel não faz a mínima ideia do que está a acontecer. Eles são completamente ignorantes sobre esta estratégia do rei de Moabe, sobre
a estratégia de Balaão, sobre a intervenção do anjo do Senhor junto de Balaão e junto da sua jumenta. Eles não fazem ideia que finalmente Balaão vai chegar a Moabe e vai chegar ao rei, à presença do rei Balaque para amaldiçoar aquele povo e para destruir aquele povo. Eles não fazem ideia. E ainda bem. Porque nas costas deles, Deus está a trabalhar. Eles são ignorantes de tudo o que está a acontecer nas suas costas. Eles não sabem nada do que está a acontecer, mas Deus está a cuidar. Possivelmente, alguns dentre o povo estariam a orar para proteção naquelas viagens. E Deus estava a dar essa proteção. Eles não sabiam como, mas Deus estava a dar. Possivelmente, alguns estavam a pedir que Deus tocasse o coração do rei de Moabe. Possivelmente, alguns estariam a orar, a pedir que Deus agisse para que eles não fossem derrotados. E sem eles saberem, Deus estava a fazer tudo isso. Ontem à noite nós deitámos-nos a pensar que hoje de manhã iríamos acordar. E acordámos. E temos o dia, o sol nasceu como nasce todos os dias. A noite terminou. A vida continua. Porque Deus, enquanto nós estivemos a dormir, ignorantes de tudo o que estava a acontecer, Deus esteve a trabalhar. E Deus continuadamente trabalha. O texto bíblico diz-nos que as misericórdias de Deus se renovam cada dia. E essa é a única razão pela qual nós não somos consumidos. Então, o que eu acho mais importante aqui neste texto de Números, no capítulo 22 de Números, no finalzinho que nós estudámos agora, desde o versículo 22 até ao versículo 35, o que é mais extraordinário é que o povo de Israel podia descansar e podia estar descansado em Deus, mesmo sem saber o que Deus estava a fazer. Não precisava de saber, Deus estava a cuidar. Tudo o que Israel tinha que fazer era esperar, e tudo o que Israel tinha que fazer era confiar, e tudo o que Israel tinha que fazer era descansar. Tudo o que tens que fazer é descansar. O Senhor Jesus diz-nos em Mateus 10, no versículo 29 até ao 31, Ele diz-nos assim: não se vendem 2 pássaros por uma moeda? No entanto, nem apenas um deles cai ao chão sem o vosso Pai querer. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não tenham medo, vocês valem muito mais do que pássaros. Deus conhece todos os problemas que nós levamos até Ele. Também conhece todos os problemas que nós não levamos até Ele. E também conhece todos os problemas que nós nem sequer conhecemos. Mas a confiança e o descanso que nós podemos ter é que Deus está a trabalhar. É que Deus nos ama e Ele está a cuidar de nós, mesmo sem nós percebermos. O povo de Israel só muito mais tarde veio a saber de tudo isto que tinha acontecido. Possivelmente, só muito mais tarde nós vamos saber de tudo aquilo que Deus está a fazer hoje. Por isso, hoje, o que é que nós podemos fazer? Confiar e descansar e entregar tudo nas mãos de Deus. Lembra-te disto durante esta semana e que Deus te abençoe. Até para a semana.